Olá pessoal, tudo bem? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! Estamos aqui todos juntos novamente para mais um resumão da lição da Escola Sabatina de Jovens e estamos muito felizes com a interação de vocês. Espero que vocês estejam aprendendo muito com esse estudo maravilhoso desse tema desse trimestre, né? Que estamos estudando sexualidade à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Amém! A gente quer agradecer, vocês comentaram. Tem um comentário aqui de Luna que disse que tá amando. A Nájila que deu feliz sábado. Feliz sábado, Nájila. Muito obrigada pelo comentário de vocês, viu? Continuem comentando, como a gente sempre diz, compartilhando com seus amigos, que ainda dá tempo, com seus jovens, para a gente estudar todos juntos a lição, né? Não se esqueça de acompanhar as redes sociais da Missão Nordeste, né? Que é o YouTube, o Facebook e o Instagram, né? Adventistas MN, né? Exatamente. Isso, Esther? Nós temos um recadinho todo especial para vocês, pra gente perguntar se vocês participam do projeto Maná. Isso mesmo, o mutirão de assinatura da lição da Escola Sabatina. Sabe por que nós sempre tem acesso ao guia de estudos? Porque nós já participamos desse projeto, né? Isso, Esté, Isso todo mesmo. ano nós estamos ali renovando a nossa assinatura da lição do ano seguinte. Então, esse ano não vai ser diferente e a gente quer que você participe também desse mutirão da lição da Escola Sabatina. Então você se prepara, certo? Quer saber maiores informações? Você procura o diretor da Escola Sabatina aí da sua igreja e ele vai passar todas as informações de como você pode se preparar, certo? Para adquirir esse guia de estudos já para o próximo ano, tá bom? Então não fique fora desse projeto. Isso mesmo, ele é muito importante porque você fazendo a sua assinatura, né? Uma vez no ano, você não precisa se preocupar que na sua casa, todo trimestre vai chegar a sua lição nova. Né, Exatamente. Sonara? Mas assim, Sonara, vamos deixar de conversa e vamos direto para a lição, porque hoje a gente tem um convidado muito especial. Então vamos lá. E aí, vocês estudaram a lição em 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido vocês a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. E aí, vamos revisar a lição? Queremos apresentar para vocês o nosso convidado especial dessa semana, é o nosso pastor distrital aqui do Distrito da Estrada da Raiz de Mossoró, o pastor Otávio. Rapaz, é um privilégio poder estar junto com vocês, viu? Vocês têm feito um trabalho excelente através aqui da explanação da lição toda semana. E eu estou tendo aqui a oportunidade de recapitular um pouquinho a lição com essa galera top que tem acompanhado aqui, que com certeza tem sido abençoada. Massa, vamos tirar todas as nossas dúvidas. Pois bem, Esté, o tema da lição dessa semana foi sexo incrível. E o texto-chave que baseou todo esse estudo se encontra, né, lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 1 até o 11. Só que eu quero destacar aqui o verso 3, 4 e 5, que diz o seguinte, ó. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus. Pastor, já quero começar aqui lançando uma pergunta para o Senhor. Opa, manda! O que esse verso, né, faz ligação com o tema principal da lição dessa semana? Então, Sonara, veja só, quando a gente vai aqui para o contexto geral do capítulo 2, a gente observa que o apóstolo Paulo, ele está falando diretamente para que os líderes, eles pudessem ser sem partidarismo, eles pudessem ter o amor fraternal, humildade. E eu queria destacar aqui esses dois aspectos, que é o amor fraternal e a humildade, que são elementos cruciais para que a gente possa ter de fato um sexo incrível. Quando se tem um amor fraternal, um amor de verdade e se tem humildade também, a gente passa a compreender que a relação sexual, o ato sexual, ela não é apenas para me satisfazer, mas é satisfazer o outro também. E para que isso aconteça é necessário humildade, o verdadeiro amor, que são bases para que um sexo incrível de fato ele aconteça. Isso mesmo. Mas é aquela ideia de que às vezes, até na lição traz, né? É uma perguntinha. Deus estraga prazeres? Porque assim, nós temos a visão, até a gente já estudou na semana passada, não foi, pessoal? De que às vezes o sexo, né, pode ser algo pecaminoso, algo terrível, meu Deus do céu, né? Será que foi realmente Deus
que fez esse momento entre o homem e a mulher, mas realmente, agora analisando esse verso, Deus é um Deus estraga prazeres, foi Deus que realmente fez o sexo, foi ele que realmente, né, fez o prazer. Ele não serve só para procriação, né? Não serve então, apenas... o objetivo de gerar prazer também. Isso está de acordo com a vontade de Deus? Então, isso aqui talvez seja a dúvida da galera também que está nos acompanhando agora, porque tem muita gente que tem esse pensamento. Qual é o pensamento? Não, porque o sexo ele é para procriação, né? E aí a gente entra naquela ideia de pensar que Deus, ele é um Deus que não se importa com prazer, com alegria. Se a gente vai, por exemplo, para o nome Éden, a palavra Éden, que foi onde o primeiro casal ali morava, a palavra Éden, ele significa justamente isso, prazer, delícia. E Deus também se preocupa que o ser humano tenha prazer. É um equívoco da nossa parte imaginar que Deus não quer que o homem tenha prazer de forma alguma. Através do sexo, a gente sim recebe o presente de Deus, que é o prazer. Então Deus ele se preocupa com isso e ele quer sim que os seus filhos eles sintam prazer através do ato sexual. Então não serve apenas para procriação, mas também para o próprio deleite do ser humano. Inclusive, né, pastor, tem muitas evidências na Bíblia que mostram isso. O próprio livro de Cantares inteiro, né, fala do amor entre um homem e uma mulher, fala também do relacionamento sexual e fala de que ele gera alegria, prazer pro casal. Então, tipo, tá na Bíblia, bem explícito, né, um dos principais propósitos da relação sexual, né, bem claro. Exato. O problema é justamente esse, que as pessoas veem o ato sexual como algo pecaminoso. E por ver algo pecaminoso no sexo, eles acabam deduzindo que o prazer que o sexo produz é algo demoníaco, é algo contrário a Deus, né? E não é isso que a gente vê biblicamente falando. A gente vê totalmente o oposto. Deus, então, querendo que o ser humano ele sinta prazer. A gente vê justamente o oposto. Deus, ele se preocupando que o ser humano sinta prazer. Isso mesmo. E outro exemplo, né, bastante comum, e o senhor até começou aí falando sobre o Éden, é sobre a história de Adão e Eva, né? Adão estava lá no jardim do Éden, olhando os casaizinhos de animais lá, todos felizes, né? Carência. E disse, Senhor, eu tô me sentindo tão sozinho, né? Eu quero uma companheira. E Deus foi lá, fez uma companheira, já no finalzinho da semana, né? E Deus abençoou aquele casal, fez o casamento, né? E disse que eles se multiplicassem, né? Enchessem a terra. E depois Deus abençoou o dia 7º e descansou. O que que a gente pensa disso? De que realmente eles se casaram ali, né? E estavam em lua de mel em pleno sábado. Exato. Em lua de mel em pleno sábado. Então, uma pergunta que não quer calar, que eu acho que é uma pergunta assim que todos têm essa dúvida. Adão e Eva já tiveram essa dúvida? Eu já tiveram essa dúvida. Adão e Eva. Eles tiveram relações sexuais no sábado. E isso é certo ou errado a nós hoje em dia? Pronto, exatamente isso. Isso é certo ou errado? Os casais casados podem ter relações sexuais no dia de sábado. Então, eu acho que isso aqui que tu colocou é muito importante. Os casais casados, né? Galera, fica ligado aí, hein? O sexo é uma bênção, mas para aqueles que estão dentro do matrimônio, aqueles que estão ali tendo uma relação como casados, né? Eu queria, antes de começar aqui a minha fala, respondendo a tua pergunta, ler uma citação que eu encontro no livro Patriarcas e Profetas. Inclusive eu trouxe aqui o livro. Aconselho você a ler esse livro aqui, se por um acaso você ainda não leu. A página 45 fala o seguinte, no segundo parágrafo: as afeições eram puras e os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Quando coloca aqui apetites e paixões, aqui também está os apetites sexuais e as paixões sexuais, tá? O homem era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Então, antes de tudo, antes da queda, antes do pecado, Adão e Eva tiveram sexo incrível, né? Antes de responder aqui a questão do sábado, eles tiveram sexo incrível, um sexo perfeito. Só que tem um detalhe, tudo estava sob o domínio da vontade do Senhor. Então a gente precisa compreender que toda a nossa vida sexual, toda a nossa vida como um todo, né, precisa estar sob a vontade de Deus. E quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, a gente observa que Deus agora cria Eva para ser a sua companheira, a sua auxiliadora.
E através dessa companheira, ele agora diz assim, olha, vocês estão casados e como casados vocês podem ter a relação sexual, podem ter o relacionamento sexual. É muito difícil a gente falar agora que a Bíblia tem um verso ou tem algum momento ali que mostra que de fato Adão e Eva tiveram algum ato sexual. Mas ao mesmo tempo a gente também não encontra algo que possa impedir disso ter acontecido. Pela lógica, eles ali recentemente casados, logicamente no sábado eles estavam em lua de mel e é muito complicado, é muito difícil a gente imaginar que eles não tenham tido um relacionamento sexual no sábado, né? É muito difícil. Agora alguns se preocupam porque dizem assim, mas o sábado não é dia da gente deixar de cuidar dos nossos interesses? Aí é que está o grande problema, porque a gente acha que o prazer no sexo é do nosso interesse. Mas o prazer sexual é do interesse de Deus também. Quando a gente vai, por exemplo, e observa o sábado como o dia do Senhor, sendo um dia deleitoso, um dia prazeroso, Deus ele quer que a gente sinta prazer nesse dia. E se o sexo é algo dado por Deus, ele quer que a gente sinta prazer também no ato sexual, que é algo dele, né? Ele quer que a gente se deleite. Inclusive não é uma coisa do meu só interesse, Exato. né? Tipo, é do casal, a gente não acredita também que é o dia da família, o dia do Senhor, né? Exatamente. Um dia pra gente ter comunhão com Deus e com nossos familiares, né? Então, como casal, acredito que seja algo natural, né? Tipo, ele não tá querendo seu próprio interesse, é um relacionamento Mútuo. sexual. Né? É um relacionamento sexual, é algo mútuo, né? Que ali ambos estão com o mesmo interesse, o mesmo fim, ambos vão se satisfazer. Recebendo e oferecendo, isso, né? Exatamente, recebendo e oferecendo. E claro, lembrando que a base de tudo é Deus se preocupando em que o homem tenha prazer. Então, não é o ser humano que vai estar ali, eu estou cuidando dos meus interesses. Não, é o interesse de Deus também. Né? O sexo é o interesse de Deus dentro do matrimônio. Muito interessante. E, pastor, um outro tema aqui que a lição traz também é sobre as considerações contraceptivas, né? O que isso está... na verdade, assim... Muitas pessoas, até cristãs, né, do nosso meio, é contra alguns desses métodos, né? Mas existe também uma visão teológica e também a visão da igreja, né, que fala também a respeito desses métodos e que de uma certa forma não é algo errado, algo pecaminoso, algo que você está ferindo a Deus, né, pelo fato de Deus ter abençoado a família, né, a sua procriação, que a família se desenvolva, né, que o casal eles procriem. Aí como é que a gente pode defender, né, essa visão, como é que a gente pode, o que a gente pode crer em relação a esse tema? De acordo com a Bíblia, tipo, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, deixa algum princípio. Veja, a gente precisa compreender que se a gente parte do pensamento que o sexo apenas é para procriação, a gente encontra um problema na questão dos métodos aí contraceptivos, né? A gente encontra um problema nisso. Se a gente vê o sexo apenas como algo de procriação, aí a gente pode encontrar um problema. Só que a gente já está vendo aqui desde o início da lição que o sexo ele não é só isso. O sexo é além disso. O sexo também é uma questão de prazer. E quando a gente vai para esse aspecto do prazer, a gente começa a compreender que os métodos contraceptivos, eles são, na verdade, uma forma também do sexo ele ser prazeroso e não apenas de procriação. Porque se você tira os métodos aí contraceptivos, você vai ter o sexo apenas de fato para procriação e o prazer ele vai acabar ficando de lado, né? Então a gente vai ter ali a mulher apenas como uma ferramenta de procriar, né? A mulher ela apenas vai ser uma ferramenta para procriar. Não, a mulher tem que procriar, a mulher tem que dar filho. Então a mulher apenas vai ser um instrumento de reprodução. Com isso, eu não quero dizer que somos contra a vida e nem tampouco que a Bíblia é contra a vida. Porque alguns podem confundir, né? E falar assim, pastor, então quer dizer que a igreja apoia algum tipo de aborto, apoia algum tipo de situação como essa, e de forma alguma. Deus é o autor da vida. Sim. E nós acreditamos nisso. A gente acredita piamente que, de fato, Deus ele é o autor da vida. E sendo autor da vida, somente Ele pode dar e tirar a vida. Né? Nós não temos condições ou está fora do nosso alcance tirar a vida de alguém. Mas eu queria falar para você que a partir do momento que a gente começa a compreender que mesmo utilizando algum tipo de método contraceptivo, se uma vida é gerada,
A gente não pode impedir daquela vida nascer, né? Daquela vida de fato vir a existir. De forma alguma. A Bíblia apoia a vida, Deus é o Deus da vida e nós também temos esse mesmo pensamento. Isso. Pastor, às vezes, né? Por muitas vezes na igreja também, né, no nosso meio, tem um certo tabu em falar sobre esse assunto, né? Principalmente entre os jovens solteiros, né? Ai, não vamos permitir conversar sobre esses temas com os jovens solteiros, né? Que isso já abre vários leques. Às vezes é bastante constrangedor até para os próprios adultos conversar com os jovens, né? E assim, esse tema da lição foi incrível para esse trimestre, né, para nós jovens, mas ao falar sobre essa questão do sexo incrível, que a gente enfatizou até no início, né, que algumas coisas que foram comentadas aqui foi direcionadas aos casais casados, mas também a gente pode trazer alguns conselhos para os jovens solteiros, para eles terem também um dia esse sexo incrível que Deus ele fez lá no início, né, na criação. E o que é que tem a ver a questão do sexo com a nossa santificação, mesmo ainda nós sendo solteiros, né? Porque assim, a questão da parte sexual, né, ela da parte do sexo feito em um momento que não seja o momento certo, né, que é antes do casamento, nos deixa vulnerável, né? Nos deixa literalmente, como a gente já estudou na lição nudez, né? A nossa nudez exposta, nós ficamos literalmente expostos à nossa vulnerabilidade, né? A outra pessoa. Nós podemos ter também, na verdade é um momento muito íntimo com uma pessoa que realmente às vezes não vai compartilhar com você uma vida inteira, né? Então o que isso tem a ver com a nossa santificação, mesmo ainda quando nós somos jovens solteiros? Olha, tudo a ver, tudo a ver. Primeiro que sexo, gente, não é test drive. Tem gente que acha que, porque é o seguinte, eu tenho que testar para ver se ela faz do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, da forma que quero. E sexo não é test drive. Tem muita gente por aí que pensa que, não, eu tenho que primeiro experimentar para ver se dá certo, se dá liga. Se tem química. Se tem química, aí nós vai para cima, aí a gente casa e tal. E sexo não é isso, sexo não é test drive para relacionamento nenhum. A gente corre um grande risco de fazer com que o sexo ele se torne algo banalizado. O sexo é algo bom? Sim. O sexo é santo? Lógico. Mas ele pode ser uma maldição. Isso aqui é muito sério para você. Você que é solteiro, agora o negócio vai apertar pro teu lado, meu filho. Segura aí, porque é o seguinte. O sexo ele pode ser uma bênção e pode ser maldição. A partir do momento que eu tenho um ato sexual dentro do casamento, biblicamente falando, é uma bênção de Deus, é abençoado pelo Senhor, como aconteceu com Adão e Eva. Agora, quando esse ato sexual está fora do relacionamento, ele se torna uma maldição. É uma entrega, é uma intimidade, é uma vida que você está ali abrindo para uma pessoa que vai ser um momento apenas, quem sabe, né? E todas as consequências que ele traz, né? Mexe com o nosso psicológico, nos traz sentimentos de culpa, né? Nos deixa vulneráveis. Às vezes é por motivações erradas, porque às vezes nós não sentimos aceitos pelo mundo externo. Estamos sofrendo pressões, porque às vezes os nossos colegas todos têm esses tipos de relacionamento, então às vezes somos parte do grupo, né? Taxados como os quadrados, né? Pessoas antiquadas, fora de moda, estamos presos a certas doutrinas e às vezes a gente não para pensar que isso traz consequências realmente eternas. Exato. Nos faz fazer comparações quando realmente vamos ter aquele relacionamento com aquela pessoa que vamos nos casar, né? E às vezes a gente não para pensar nisso, nas consequências que pode trazer para a nossa vida, né? E para a vida do futuro casamento que você vai ter. Com certeza. E quando tu olha assim nesse aspecto de relação sexual, a gente, muitas vezes, alguns, né, acabam caindo naquela ideia de falar assim, não, se tu me ama, então me prova. E aí é aquela pressão desnecessária, uma pressão assim, baixa, absurda, então me prova que ama e tal, e bota aquela pressão como se o sexo ele fosse prova de amor. E, poxa... Eu acho que é totalmente ao contrário, né, pastor? Totalmente. Se alguém, por um acaso, acha que sexo é prova de amor, infelizmente, você está caindo numa cilada que Satanás está colocando. Eu acho assim, sobre essa questão, a gente até falou de métodos contraceptivos, né?
Alguns acham que pra ter um sexo seguro só precisa usar tipo camisinha, ou então tá com a camisinha especificamente pra prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Mas não existe uma camisinha pro cérebro, que é o maior órgão sexual, né? As consequências na nossa mente, elas ficam, né? Em todos os sentidos. Não tem como você proteger seu cérebro, suas emoções daquele momento que aconteceu, né? É por isso que eu até comentei uma vez com a Sonara, que eu, assim, algumas pessoas podem pensar diferente, mas eu não acredito, assim, propriamente dito no sexo casual que fala, né? Tipo assim, você não tem nenhum compromisso às vezes, com a pessoa, tipo, nada a ver, e a gente ir lá, fez sexo, e continua do mesmo jeito a vida. Eu não acredito, eu acredito e é verdade, né? A ciência mesmo comprova que existem consequências na nossa vida, no nosso cérebro, nas nossas emoções, de uma relação sexual, né? O sexo totalmente seguro é aquele que você segue os princípios bíblicos, né? Os princípios de Deus. O momento que é guardado para o homem e para a mulher, que é depois do casamento. Ali realmente é o sexo seguro, né? Eu quero trazer aqui um verso que eu particularmente gosto muito, que se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 8, que fala assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a nossa mente, ela precisa estar muito purificada com tudo aquilo que a gente processa nela. E para que isso aconteça, a gente precisa compreender mais do que nunca que o sexo, ele é dado por Deus. Não é algo pecaminoso, demoníaco, como alguns pensam, mas ele pode se tornar pecaminoso, ele pode se tornar algo impuro a partir do momento que eu faço isso fora do matrimônio. E pastor, eu até anotei aqui na lição um comentário, diz assim: para termos um sexo incrível um dia, no futuro, precisamos também ser hoje jovens solteiros incríveis, né? Temos que nos comportarmos como tais, né? Seguirmos os princípios bíblicos para que um dia possamos desfrutar desse sexo incrível que Deus ele deixou, né? Foi Ele que criou. E como jovens, né, cristãos, nós temos que ter esses princípios guardados em nossa mente, né? Em nosso coração, para seguirmos o caminho correto, né, e vivermos a plenitude. E não podemos estragar também os planos de Deus para nossa vida, né, para que a gente não venha pegar atalhos e venha atrasar, né, esse caminho. E só assim, te interrompendo um pouquinho, Sim. Porque a lição traz uma frase que eu gostei muito. Fala assim, ó, ficar, e quando fala aqui do ficar, não é apenas do ficar do beijar, mas do ficar também, ter do ato sexual além, né, do matrimônio. Fala aqui que o ficar é tornar o relacionamento como entretenimento. E esse é o grande problema, né? Fazer com que o relacionamento seja entretenimento. Ou as pessoas, né, como, tipo assim, descartáveis, né? um jogo, né? Exato. Se relacionar é uma brincadeira e não é, né? Aqui na lição traz até um comentário assim, que foi até o pastor Diego, né, que ele escreveu já a parte da sexta-feira, que é a lição do PG, eu achei muito interessante, acho que vale a pena a gente comentar aqui, que diz assim, ó, que justamente é sobre isso que o senhor falou: ao ficar com alguém, não podemos nos esquecer de que essa pessoa também ficará com você. Não só algumas horas, mas ficará com partes suas que jamais serão restituídas, o seu tempo, sua moral, alguns conceitos de família, parte de sua pureza, ou até mesmo sua virgindade, seja você homem ou mulher. Então, quem experimentou a graça transformadora tem consciência disso. E um dos livros de Ellen White diz assim, eu acho que essa citação é lá do Mensagem aos Jovens. Já no finalzinho, os últimos capítulos, vocês podem conferir lá. Diz assim, ó: brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. Então, se essa prática autodestrutiva faz parte de sua vida, é hora de reavaliar e fazer escolhas certas, né? Nós temos que... Sim, Esther. Pode falar? Porque, assim, muitos assim usam o argumento de que eu e ela, ou eu e ele, sabe que é tipo, não tem compromisso, a gente vai ficar mesmo.
Só que, tipo assim, é uma coisa que a gente não consegue controlar. Você até pode estar num acordo, olha, a gente vai só ficar, mas a gente não tem nada. Mas, às vezes, você desperta um sentimento e às vezes você desperta um sentimento na outra sem querer, entendeu? Então, tipo, continua sendo errado. As consequências vão existir, né? Então, é um risco da mesma forma. Então, esse argumento aí é meio... Furado. Lembra que semana passada a gente falou sobre as distrações enquanto estamos solteiros, e essa também faz parte de uma distração, né? Com certeza. A área do sexo quando estamos na nossa fase da solteirice também é uma distração e muito perigosa, né? Isso, pastor? Uma certeza a gente precisa ter: o sexo é muito bom. Porque quando Deus ele cria todas as coisas, e o sexo foi algo criado por Deus, ele disse que era muito bom. Então o sexo é muito bom. Se tem uma coisa que um solteiro ou um casado pode responder é que o sexo é muito bom, mesmo sem o solteiro ter experimentado ainda. Mas ele pode dizer com certeza que o sexo é muito bom porque foi criado por Deus. Agora a gente precisa sempre lembrar justamente isso. Existem limites. Deus ele colocou limites na questão do ato sexual. E furar ou burlar esses limites é um grande risco. A gente corre um grande risco quando a gente tenta burlar com argumentos como esse. Não, mas tanto eu quanto ele, a gente sabe que é só um momento ali, ninguém tem compromisso e tal. E isso é um tipo de coisa que é uma furada, uma estratégia que Satanás tem para, infelizmente, conseguir aí derrubar muita gente, né? Isso é verdade. Pastor, e para terminar aqui nosso bate-papo de hoje, já agradecemos a sua presença por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, falando sobre esse tema, né? Mas agora, para finalizar, suas últimas palavras, suas últimas considerações, né? E baseado também no verso de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, né? Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Suas últimas considerações para os nossos jovens, tanto casados, para desfrutar, né, de um sexo incrível e pleno, que também é algo abençoado por Deus dentro do casamento, e também um conselho para os nossos jovens solteiros, né? Olha só, em nome do Senhor Jesus, de fato, Ele hoje tem um chamado especial pra gente. Eu hoje sou casado, as meninas aqui são solteiras, vale frisar, hein? Mas um detalhe importante é, tanto eu que sou casado, quanto elas que são solteiras, e você que está aí nos acompanhando, seja casado ou solteiro, noivo, enfim, a gente precisa ter a consciência da necessidade da pureza em nossa vida. Eu sou casado, mas não quer dizer que eu, como casado, eu posso fazer de tudo ou trazer de tudo para dentro do meu casamento, na minha vida sexual. Existem limites e eu não posso quebrar esses limites. Do mesmo jeito também para elas, para você que é solteiro, enfim, existem limites. E para que uma vida, de fato, ela seja pura, a gente precisa compreender que esses limites, eles são intocáveis, inquebráveis. Quando a gente vai lá para Gênesis, por exemplo, a gente vê que Adão e Eva, ao quebrarem o limite que Deus tinha colocado, a vida deles foi de mal a pior. E quando a gente, como servos de Deus, né, como filhos de Deus, quebra os limites que são colocados, seja em qualquer área, mas trazendo para a área sexual agora. Quando a gente quebra isso, infelizmente a gente vai estar indo à ruína. Então tome cuidado, Deus hoje está te chamando para uma vida de pureza, e quer casado, quer solteiro, viva essa vida de pureza para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, amém. Eu também queria fazer um último comentário. Eu acredito, né, que para o sexo ele ser uma coisa abençoada, uma coisa incrível, né, ele tem que estar, né, dentro do contexto do casamento, como a gente já falou, e dentro do ideal de Deus para o casamento. Eu queria ler um pequeno trecho aqui, lá do lado adventista, e fala: todos os que se casam com um santo propósito, ou seja, o marido conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser um complemento dele, cumprem o propósito que Deus tem para eles. Então, lindo, né, gente? Eu acredito que dentro desse contexto, o sexo ele se torna mais incrível ainda, né? Tipo, ele eleva a pessoa, ele santifica os dois, né? E não degrada, como muitas vezes quando é feito de forma fora dos princípios de Deus, é o que acontece com os seres humanos envolvidos. Né? Exatamente, exatamente. Amém.
Adoramos estar com vocês aqui mais uma vez no resumão da lição da Escola Sabatina com esse tema incrível dessa semana. Benção. Esperamos que vocês agora peguem o link desse vídeo e encaminhem aí para os seus jovens. Dá tempo ele assistir, tá certo? Para amanhã juntos vocês estudarem, recapitularem esse tema, tá bom? Um ótimo sábado e até a próxima semana. Tchau! Valeu, pessoal!